Gravando. 8 de vocês mandaram o resumo referente à aula passada, certo? Que era a presença da aula passada, certo? Para quem não mandou, lamento. Para quem mandou, eu vou dar uma olhada nos resumos depois, não para nota, porque eu tinha dito que não teria nota, mas porque pode ajudar a vocês se eu preparar um PDF só com o que cada aluno falou e colocar com comentários para todos. Certo? Ainda não olhei nenhum, eu suspeito que os resumos vão estar bastante parecidos. Eu estou ensinando há 32 anos. Eu vou ficar muito surpreso se tiver 8 resumos muito diferentes. Vou ficar extraordinariamente surpreso. Tá? E contente. Não acho provável, mas pode ser até que os pontos de na primeira divisão. Tudo pode acontecer. Exatamente, mais ou menos por aí. Como eu falei, até o esporte pode não cair esse ano. Mais ou menos o mesmo nível de probabilidade que se passar. E qualquer modo, quem fez o resumo e quem não fez porque esqueceu, mas deu uma olhada na gravação, tem alguma dúvida com relação ao material? Vale agora ou caso até sexta-feira quando tem aula de tirar dúvida? Lembrando, sexta-feira a aula é para tirar dúvidas, é a aula optativa. Vem quem quiser, quem tiver dúvida, não tem chamada. Certo? Eu fico aqui até 16h15. Professor, na prova, pode trazer material. Pode trazer qualquer material, desde que tenha passado por papel, pela indústria do papel. Certo? O que aqui no Brasil significa pinos ou eucalipto. A gente tem que favorecer quem produz pinos e eucalipto no Brasil. Se quiserem também bagaço de cana, não, papel meio grosseiro, bambu, papel meio fino demais. Mas eu acho que mesmo trazer material e outro material sobre o assunto, até o material que o senhor dá e outro, né? De outra forma, o senhor acha que quando o senhor consegue, a gente começou a prova? Ou essa questão de dar o material? Como sem estudar? Como sem estudar? Estudando. Aí tá Estudando, você consegue resolver, você consegue se sair bem até sem material. Sem estudar. Aí não tem como, né? Não vai saber nem onde pesquisar, onde pesquisar. A prova, eu sei que às vezes você fica achando que a prova é uma consulta que é para F, asterisco, o aluno. Não é. A ideia é simples. Por que é que eu libero consulta desde pelo menos 2000? Porque não tem razão eu querer que vocês decorem coisas, certo? Que na sua vida profissional você vai ter como acessar a informação e checar. Agora, por outro lado, a pergunta é feita para você acessar a informação e checar, não para ir na informação e copiar. A diferença pode parecer sutil, mas não é. Certo? Quando a gente vai na internet e eu checo uma coisa na internet, eu faço isso o tempo todo. Eu primeiro tenho que saber o que eu estou perguntando, para poder avaliar se a informação que eu estou recebendo de volta faz sentido. Segundo, eu tenho que pegar a informação que eu estou recebendo do Google, do ChatGPT, do PQP, que é todo um artigo científico, e entender o que está dizendo. Se eu entendo o que está dizendo, eu consigo, usando o termo bem do pessoal do humano, me apropriar daquela informação e utilizar a informação para alguma coisa. Seja lá o que eu esteja precisando com aquela informação. Se eu não consigo fazer isso, porque eu estou
né? É importante ter acesso ao material para consultar, porque mesmo você tendo estudado 3 horas por cada hora aula minha, pode ter uma dúvida de uma hora, pode a determinada forma que eu fiz a pergunta parecer estranha. E aí o material de consulta pode ajudar a elucidar isso aí. Mas não vai substituir você ter estudado. Tipicamente nas universidades americanas e mas nas americanas se fala que um aluno com desempenho B e acima seria um aluno com média de 8 para cima, nos nossos critérios, tem que estudar 4 horas, pelo menos 2 horas de estudo por hora aula. Aqui no Brasil, o nosso modo da aula é muito mais leve. Então a nossa hora de aula vale muito menos do que uma hora em termos de conhecimento transmitido, ou de assunto coberto. Tem muito menos assunto numa hora aula nossa do que numa hora aula universitária americana. Não estou entrando aqui no mérito melhor ou pior, simplesmente relatando o fato. Quando eu estou, por sinal, aqui eu estou falando de universidades de ponta. Estou falando do CIO Community College, é uma faculdadezinha de beira de estrada aqui no Brasil. Estou falando de uma universidade, como é o caso da UFAL, uma universidade com vocação para a pesquisa, com vocação para a formação, uma universidade que transmite um conteúdo mais aprofundado. Na maior parte dos cursos. Então, nesse cenário, com diferenças muito grandes em relação ao nosso ensino, primeiro teria um livro que seria esperado que todos os alunos comprassem. E a aula seria o capítulo tal, tal e tal, ou tal, do livro, e se esperaria que os alunos realmente entendessem o assunto. Então a aula fica muito mais densa, porque você cobre o que pode ser um capítulo muito grande naqueles 50 minutos. Então, por isso você precisa depois estudar 2, 3 horas para conseguir sair das notas que o professor deu na aula e do capítulo e para conhecimento mais aprofundado. Não é o padrão aqui. Aqui, se você estudar, na minha disciplina, eu teria que estudar meia hora por aula, não é nem meia hora por hora, meia hora por aula. Você já tem uma base bastante sólida, particularmente considerando a forma como eu apresento a disciplina, de uma forma bem mais leve, não no sentido de humor, mas leve no sentido que eu não faço tanta questão dos detalhes teóricos, dos pontozinhos, penso mais na aplicação. Tá? Isso aí facilita a cobertura do assunto. Mas espero que respondi sua pergunta. Lembrando, provas individuais, resposta individual. Tudo aberto. Hã? Tudo aberto. Tudo aberto. As questões. Sim. Com consulta não faria sentido nenhum marcar ABCD, né? Aliás, é uma coisa que tem uma fama ruim, certo? Prova de marcar tem uma fama bastante ruim em termos de chutar, etc. Mas uma prova bem feita de marcar exige entender muito do assunto. Vocês passaram por isso no Enem. Não dá para decorar o Enem e se sair bem. Alguém já está usando. E agora é uma coisa que eu nunca aprendi a fazer. Eu não sei fazer uma prova marcada assim.
Vamos ver como é que a gente faz a análise da regressão linear. Eu vou apresentar primeiro no formato mais tradicional de fazer na calculadora, ou no Excel. Ninguém vai fazer isso em 2025, exceto quem realmente gosta de roupa de couro preto com chicote. Tá? Se sua preferência vai para esse lado, então fique à vontade para fazer as contas na calculadora. Tá? Não tem nada a ver com suas opções. Mas por que é que eu apresento se eu falo tão seriamente que não é utilizado? Porque a lógica que aparece na conta vai ser útil em qualquer cenário. Primeiro, se algum de vocês já pagaram o meteoro, se alguém xingar a forma dessa aqui, depois pagou o meteoro, eu tenho que admitir. Tá? Depois da forma, meteorologia e climatologia, sei lá qual é o nome atual. Meteoro. Não sei qual dos três professores, mas nós temos 3 professores na área. Fabrício. Se alguém vier xingar isso aqui, depois de passar para o Fabrício, eu vou voltar para falar com ele para dar baixar a nota. O que é que nós temos aqui? Primeiro, o coeficiente de correlação. Vale a pena estudar, fazer uma regressão, criar uma equação ligando 2 variáveis. Quando as 2 variáveis são pouco ligadas, ou seja, tem uma correlação muito baixa, não faz muito sentido. Então, primeiro você vê, esses dados têm uma ligação. O R. Parece um bicho de 7 cabeças, mas só tem aqui 3 coisas. Somatório de x. Pega os x's. Somatório de y. Mesma coisa. Somatório dos produtos. Cada x versus o seu respectivo y soma. Brincadeira. Qual é a diferença do somatório do quadrado para o quadrado do somatório? Nesse aqui você vai fazer o quê? Também é fácil. Para y, a mesma coisa. Então você precisa do total de x, total de y, total dos produtos, total, a soma de x ao quadrado e a soma de y ao quadrado. Pegou e saiu sem problema. E se você pegar qualquer planilha na face da Terra, os valores, já organizou o valor, lá embaixo você clica soma. Soma. A vezes B é o somatório do produto. A versus A é o somatório do quadrado. Sem falar que se você estiver utilizando o Excel ou qualquer uma delas, vai ter lá uma função igual ao correio. Coluna A, coluna B já sai a correlação bonitinha. Ok aqui? Fácil, né? Trabalhoso. Fazer isso aí na calculadora é um pé no saco de jogador de basquete. Porque você vai estar digitando lá, tem uma chance grande de sair um ponto no lugar errado. Era 53, saiu 56. Isso na calculadora é muito chato. É difícil. Não. Se você quer ir pelo caminho da calculadora, o truque é faz e anota, faz e anota, faz e anota. E se um 5 ao quadrado virar ponto 25, você já viu que porque tem um ponto aqui no canto que não devia estar. Então você, na hora que vai anotando,
Tranquilo aqui? Y é igual a A mais BX. A equação da reta. Para quem quiser usar X mais B, dá no mesmo, só precisa lembrar quem é A e quem é B. Tá? O B está aqui. E você já calculou tudo aquilo ali. Você já tem o somatório dos produtos, você já tem o somatório de X, você já tem o somatório de Y, já tem o somatório do quadrado. Só é pegar os números que você fez no R, colocar de volta e B está calculado. Você tem o Y médio, é a soma do Y no número de pontos. Você tem o B, você tem o X médio, você tem o A. Tá bom, só isso. Como é que é? Não, é o Y médio, né, meu? Soma os Y e o número de Y que você tem, a média geral. A mesma coisa, o X médio. Sempre que aparecer uma barra dessa, eu esqueci de falar o que era, é a média geral daquela coisa. A média aritmética geral. Tá? Se você quiser fazer X, normalmente vai ter repetições. Então você vai ter várias vezes o mesmo valor. Se você quiser fazer sem levar várias vezes, clicando nisso aí, ele faz. Interessa é média. Para quem está copiando, esse material está em PDF para você. Mas pode copiar à vontade. Só estou avisando para se bater a preguiça. Estou esperando só. Eu fiquei na dúvida se tinha terminado ou não. Nada. Não estou sacaneando não, tá? Só estava perguntando, só estava esperando mesmo. Aqui eu tenho um exemplo. É um experimento produzido em Saturno, nesse caso, em 2006. Não é um experimento da equipe de Emílio, apesar de ser cano de açúcar de nitrogênio. Em Saturno é que fez o experimento lá, variando o nitrogênio de 0 a 200 kg por hectare. 0,50, 100, 150, 200 kg de nitrogênio por hectare. E as produtividades. Deixando claro, todos os meus experimentos vão ser fora da Terra e no futuro distante. E não é porque é Star Wars, com aquelas letreiras iniciais na galáxia muito distante, etc. É simplesmente porque se alguém disser que esses dados são verdadeiros, eu digo que é mentira. Os dados são furados. Nem para pensar que vai encontrar 300 toneladas de cana por hectare e 200 de nitrogênio, tá? Só deixando isso aí bem claro na gravação, porque depois ninguém pode dizer que chegar na disciplina de cana, culturas industriais A, B, C, uma das culturas industriais, dizer, professor Mário falou. Eu não falei nada, tá? Você utilizando o Excel, a forma de que você vai calcular vai ser essa. Certo? Coluna do X, coluna do Y, coluna do X ao quadrado. Y ao quadrado, XY. Valores do fim. Pega os valores, chuta ele na equação. E o R nesse caso foi 0,7396. O que quer dizer isso? Não é bem a confiabilidade. Está falando do R, está falando do R ao quadrado, até você está pensando. Qual é a definição do coeficiente de correlação? Mais perto de 1.
nesse experimento em Saturno, variar o nitrogênio, a variação do nitrogênio de 0 a 200 quilos, explica cerca de 74% da variação da cana, da produtividade da cana. O que é o resto? Variação da cana. O que pode ser esse acaso no mundo real? Fósforo, água, sol, mato, prata. Se está no lugar que ele deixou uma experimento lá debaixo, se está no lugar que você enterrou uma bomba. Veja aqui que de vez em quando desaparece uma bomba. Coincidentemente, depois que tem um trabalho de campo. E eu só estou brincando isso porque o Emílio foi meu aluno 3 vezes. Pobre coitado. Ninguém merece isso. Ninguém merece isso. 3, não é porque repetiu nenhuma. Foram 3 disciplinas mesmo. Fundamentos, quando eu voltei do doutorado, eu peguei a disciplina de fundamentos, estatística aplicada, e depois no mestrado dele, técnicas experimentais. Tem alguma oportunidade que você se vê isso? Técnica. Técnicas experimentais em ciência do solo é basicamente estatística aplicada à agricultura com esteroides. Ou sendo mais natural, com a dose grande de creatina, outros aditivos desse tipo, e puxa ferro. Ela puxa um pouquinho de ferro. Aqui é só. Ainda tem o mais antigo, que é a iniciante. Ok, gente? Então, explica 74% do que acontece. É muito, é pouco? Depende. Então, a importância do valor de R depende do que a gente está falando. Aqui a gente está falando do experimento, em que você consegue controlar bem as coisas. Eu acharia esse R relativamente baixo. Mas, se eu estivesse falando, por exemplo, de dados de produtividade agrícola de usinas no Brasil inteiro, e mandam a informação de quanto colocar nitrogênio e a produtividade, eu acharia o coeficiente excelente, porque eu tenho muito mais variação naquele caso de dados reais do campo do que eu tenho no experimento. Então é natural que tendo mais variação, a correlação seja mais baixa. Todos vocês sabem, ou deveriam saber, uma das primeiras perguntas que se faz a uma mulher quando vai a um ginecologista novo ou a um mastologista você tem casos de câncer de mama no lado feminino da sua família, porque tem uma ligação muito clara. O R é baixíssimo para o nosso padrão, mas é tão alto para esse caso de câncer de mama, para o caso de medicina, dados populacionais de medicina, que todo ginecologista, toda ginecologista vai fazer essa pergunta na hora que aparece a paciente pela primeira vez. Por quê? Pode tomar. A mãe teve, a avó teve, com certeza o toque vai ser feito com mais frequência. O autoexame vai ser feito com frequência maior, porque o risco é maior. Tá ok aqui? Aliás, mito. Quando eu falei 0,74, você falou na confiabilidade. Você está certo porque o R é 0,86. O R ao quadrado é que é 0,74. O R é 0,86. O R ao quadrado é que é 0,74. Então, você disse. Pensei que eu estava vendo o R, eu estava vendo o R ao quadrado. Não. O R ao quadrado é o quê? É quanto a ligação de x e y é explicado por uma regra específica. Por isso que ele é menor do que quanto é explicado quanto da variação é explicado pela variação. Influenciar o som da consideração. Não, agora está melhor.
muito pouco provável, mas eu já vi. Como? Primeiro eu estava trabalhando, eram regressões feitas com base na média. Vocês viram que ali eu estou fazendo a regressão com todos os valores. Então, naturalmente, tem uma variação. A regressão também pode ser feita, e é perfeitamente válido fazer. Às vezes eu tenho 20 valores, 5 valores somente. 0 e a média de 0. 50 e a média de 50, por aí vai. Então, naturalmente, na hora que eu estou pegando a média de 0, a média de 50, a média de 100, eu estou matando a variação do acaso que acontece entre o 0 e o 250 e o R vai subir. Uma outra coisa que acontece aqui, quando você tem experimentos muito certinhos, é você tem um R que com 2 decimais é 1,00. Mas na verdade era 0,997. Ou seja, praticamente 1. Mas a rigor, não é? Então, às vezes o que acontece é isso também. Uma coisa que eu nunca vi acontecer é o contrário do certo. No R0. Ou seja, que as duas variáveis são completamente independentes. Não somente uma com a outra. Isso aí acontece às vezes. Mas essa é independente dessa, que é independente dessa. Às vezes você tem uma correlação que parece até boa, mão direita com mão esquerda, mas as duas coisas são soltas. Certo? Não tem ligação nenhuma da mão direita com a mão esquerda, mas as duas estão ligadas a uma terceira coisa. Então, para dar um 0, né? Não tem que ter nenhuma cadeia que ligue as duas variáveis. Isso eu nunca vi acontecer. É impossível de acontecer? Não. Só estou dizendo que eu nunca vi. Ok? Até aqui. Pegando aqueles mesmos valores de somatórios, colocando na equação, o B é mais ou menos 0,76. Significa o quê? A equação é y igual a A mais bx. Então, o que significa B? Tem uma constante X. É uma constante ligada a x. Quer dizer,
chegar num certo ponto que você chegou no pé, estudar mais, não vai poder aumentar mais sua nota, você chegou no máximo. Ou nota com hora de falta. Quanto mais você faltar, natural, é menor sua nota. Ou seja, aprendeu menos, teve menos acesso ao professor, etc. Só que você não pode ter hora bom na parte do zero. Às vezes dá vontade de colocar na nota menos 10, mas o SIGA não deixa. O SIGA não deixa ele fazer isso. Por mais que ele tenha vontade de criar. Qual que é a tendência? Eu vou tentar fazer o contrário. Uma nota acima de 10, só para ver se ele esbarra. Não vai ser com vocês. Mas na realidade o sistema vai baixar. Eu já fiz isso bastante. Vai para dar saiu um 11 da. Ok, gente? Então, nesse caso, o B é 0,76, arredondando, significa cada quilo de nitrogênio que eu coloco na cana, lá em Saturno, em 2100, frisar que não é um dado real, aumenta a produtividade agrícola em 0,76 tonelada ou 760 quilos. Tranquilo? Tem o B, tem as médias, tem o A. 83. Esse caso. O que quer dizer isso? Quando é que Y é igual a A? A única hora que Y vai ser igual a A é X igual a zero. Ou seja, A é o intercepto da equação. Indica o ponto em que a reta vai cortar o eixo. Ou seja, nesse experimento, se pessoal da equipe TMI não colocar uma grama de nitrogênio, por isso estou usando uma TMI, a produtividade média vai ser 83 toneladas por hectare. Saturno é um excelente lugar para produzir cana. Ok, gente? Só isso. E aqui, como esses dados seriam apresentados? Sempre que você apresentar uma equação, uma regressão, está faltando inclusive uma informação ali, que é essencial, que é a equação. Eu deveria colocar a equação e o R ao quadrado. Você sempre coloca. Uma seta orientando se está descendo ou subindo. Ah? Tem que estar sempre com uma seta para dizer se está descendo ou subindo. Qual certo? Seta No caso são triângulos. Poderiam ser pontos, mas sempre deve estar com os pontos médios.
tradutor do Google e saiu alguma coisa com uma cara mais ou menos parecida com o inglês. A gente reconhece o texto do brasileiro quando está realizando o compromisso. Escrita científica, uma escrita bonita, científica. Sujeito, verbo, predicado, vírgula, conjunção, sujeito, verbo, predicado, ponto. Então, não continua. Tem frase que eu já vi escrita com, sem brincadeira nenhuma, 2 apóstolos dentro de um apóstolo. É um apóstolo, não sei se você lembra o que é apóstolo. É um comentário que você faz no meio do texto. Quando você diz, normalmente vírgula, mas quando você fala, qualquer coisa que você veja dentro de parênteses, você pode sair lendo e pular para depois do parênteses. O parênteses no meio não faz parte da informação central. É um apóstolo. Também é muito interessante. Tinha apóstolo colocado dentro do apóstolo. Então, pensando que consiga lembrar, mas quando está terminando a frase, o que é que estava dizendo no início? Então, pegou a comunicação. Voltando para a gente está falando de pequeno gráfico, isso também acontece em gráfico, também acontece em tabelas. Você coloca tanta informação, nesse caso era a barra de erro que você perguntou no início, que perde a comunicação. Passar a informação não é comunicar. Caso na ponta de envio, você vai formatar ela. Não, depende do que você quer falar. Você quer colocar o desvio no gráfico que tem uma equação só. 2 equações, beleza. 4, 5 equações, esqueça. Não vai conseguir colocar de uma forma legítima. Depende do que você está fazendo. Ok aqui? Todo mundo está com guarda-chuva? Você vai precisar. Hã? Agora indo para os sites. O que vale para os sites vale para qualquer programa de estatística. A forma de chegar aqui vai ser diferente. Eu tenho um arquivo aqui. Nesse caso eu tenho 5 variáveis. Tenho uma variável EPD, nitrogênio, e 5 variáveis independentes. Ou seja, eu tenho 5 Y diferentes, que são a produtividade de cana com diferentes pontos de nitrogênio. Eu coloquei 50 kg de nitrogênio na forma de sulfato de amônio, ou na forma de ureia, ou na forma de nitrato de amônio, ou na forma de mato e nitrato. Um parênteses aqui, na bolsa também. Quando se fala de experimento de adubação, se fala em dose do nutriente, não em dose do adubo. Ou seja, eu não coloquei 50 kg de ureia, eu não coloquei 50 kg de mato, coloquei 50 kg de N na forma de ureia, corresponde grosso modo a 150 kg de ureia. Correto de um mato DAC é 40 e poucos por cento, 42, os mesmos 50 kg de N na forma de DAC vai ser um pouquinho mais só do que 150%. A gente vai colocar a quantidade do fertilizante, muda, colocar a quantidade do nutriente, não muda. Vai importar os dados, o mesmo procedimento que eu já tinha mostrado para vocês lá na aula, na primeira aula de medida de tendência central de variação. Importei os dados. E passou um slide aqui batido. Bem, vai em linear models, regressão. Testes, statistics, linear models, regressão. Por alguma razão passou direto. A
Para chegar aqui, você vai na aba, no seu lado esquerdo da página. Não, por isso eu cheguei o botão aí, que eu estava olhando. Tá? Você passa a selecionar, você vai testes, tarefas, estatísticas, trabalho, estatística e regressão. Foi isso que eu acho que eu tinha colocado do lado direito da tela, mas se eu voltar, perde a relação que eu tinha feito. Eu descobri isso depois. Começa a gravar, não continua a gravação de onde eu estava. Zero a gravação e começa de novo. Aí pode dar uma falta de lógica no meio do caminho. Não é a gravação feita utilizando o Mix, como é a gravação linear. Se eu voltar, ele vai, explica. Selecionou data, qual é o arquivo? Muito imaginativamente chamado de aula regressão, ou seja, o arquivo de regressão dentro da biblioteca aula. Quanto menos imaginação no nome das coisas, melhor para você, porque significa que depois você se lembra do que se trata. Qual é a variável dependente? Ureia. Ou seja, eu vou fazer a regressão para a produtividade em função do nitrogênio, considerando ureia como uma fonte de nitrogênio. Não tem variável de classificação. Qual é a variável contínua? Nitrogênio. Ele não começou a escrever o código ainda, porque eu não defini como é que é o modelo. Isso eu vou definir agora. Em modelo ali em cima, editar nitrogênio. Adiciona, ou seja, o nitrogênio é a única causa de variação conhecida para a produtividade. Ok. E aqui um assunto que aparece em técnica, mas não aparece para vocês, existe o que se chama de regressão linear múltipla, que eu coloco várias variáveis preditoras x ao mesmo tempo. Isso aí é um assunto, para quem for seguir em solos, vocês vão encontrar isso daqui a... Vocês estão no quarto semestre, são 10? Daqui a 7 semestres, mais ou menos. Admitindo que ainda seja eu o professor da disciplina. Já estão disponíveis para vocês desde sexta-feira. Tem um trabalho para vocês desde sexta-feira. E tem um Excel com uma planilha para cada um. O que acontece? A ureia é a variável Y. Então só tem uma. Na hora que você coloca que ureia é o Y, nesse exemplo aqui, ele só vai aparecer uma vez. Ureia não vai fazer parte do modelo. Porque o modelo está explicando o que acontece nessa variável chamada de ureia. É a produtividade da cana, a produtividade dessa cana hipotética, recebendo ureia como fonte de ureia. Ok até aqui, gente? Vejam que selecionei modelos, aparece o programa. O que é que esse programa está dizendo? Proc. O comando máximo sai lá. Agora eu vou começar a mandar você fazer tudo. Reg. Regressão. É o nome do programa. Sim. E o modo geral, os nomes dos procedimentos são bastante lógicos. Qual é o arquivo de dados? Nada. Biblioteca aula, arquivo regressão. Qual é o nível de significância?
quero ter um máximo de 5% de chance de tomar uma decisão com um erro de rumo. Quais são as figuras que eu quero ver? Eu só quero ver os gráficos diagnósticos, residual, de ajuste, que é o flip plot, e dos pontos observados contra os pontos previstos. Ou seja, como é que está a distinção? O que a equação prevê que acontece e o que aconteceu na realidade. O comportamento está parecido. O modelo. Ureia é função do nitrogênio. Vejo que ureia está entre aspas e com N. Por quê? Porque o cretino aqui esqueceu de tirar o acento. Então, na hora que aparece acento, o SAIS reconhece que tem um nome ali, não obedece a regra, não mais dele. Bota aspas e coloca um N do lado. Acento, espaço, qualquer coisa desse tipo vai fazer isso. O preferível, acho que você for codificar na mão, escrever o código do SAIS, é tira os acentos. Porque evita você escrever ureia lá e dizer, ô, cretino, tu está escrevendo aqui que eu não sei que variável é essa. Não tem nenhuma variável com esse nome. Você poderia corrigir aspas, ureia, aspa, N. Quanto mais coisas você tem que corrigir, mais coisas você vai errar. Não é pode errar, vai errar. Run, quit. Faça, pare. Sempre com um ponto e vírgula no final. Esquece o ponto e vírgula, o site vai ficar muito irritado com você e não vai fazer nada. Ele vai dizer basicamente, tudo que eu lhe peço, termine com o ponto. Eu só estou pedindo isso, é pedir demais, né? Na verdade, vai acontecer que ele vai ficar tentando ler, e como você não terminou esse comando por causa da falta do ponto e vírgula, ele não vai entender que o model é um modelo. Tá? Então ele não vai conseguir fazer a análise. As opções que eu escolhi. Tá? Quais são os gráficos que eu quero? E essa é a saída do SAIS. Essa é a parte do livro. O que é que nós temos aqui? Primeiro, quais são os dados? Quantos pontos eu tenho e quantos pontos foram utilizados? Eu poderia ter perdido uma parcela por alguma razão. Talvez o outro vai cair ou simplesmente uma parcela que morreu no campo. Então, ao invés de 20 observações lidas de 20, é 20 e 19. Depois disso, ele faz a análise da variância. A análise da variância, como a gente viu terça-feira passada, é pegar a variação total do experimento e dividir nas contas. Nesse caso, toda a variação é dividida somente ao nitrogênio. O modelo só tem nitrogênio. Mas ele sempre vai dividir em modelo e resíduo. E a chance do modelo, a variação devido ao modelo, se eu definir ao caso, é menor do que o número em 10 mil. O que quer dizer isso? Se esse experimento fosse repetido mais de 10 mil vezes, e no máximo uma, você encontraria um F de 1235 devido ao caso. O modelo causa 1235,56 vezes mais variação do que um acaso causa. Ou seja, a variação da ureia explica muito, a variação do N, a do lado de ureia, explica muito bem o que está acontecendo com a linha sul. Tá ok, Jack? O R ao quadrado, 0,9856. Isto é, a R. Ou seja, essa regressão explica quase 99% do que aconteceu na câmera.
Você vê lá embaixo, 4,36, a média geral 86, por aí vai. E agora vem o bloco mais importante na regressão, as estimativas de parâmetros. O que é intercept? É o intercept. Você vai colocar um O. E o que é o intercept? Na equação. O A ou o B? Nós temos o voto do B e o voto do A. Você se percebe? O A é o intercept. O que é o A? Não é o valor de Y para X igual a zero? Não, o A é o intercept. E, portanto, o intercept ali é o quê? E o que é o nitrogênio? É o B ou é o A? É o B. Já que o A é o intercept, o nitrogênio é o B. Então, significa o quê? O intercept foi 44,13. Ou seja, na ausência de produtividade, na ausência de atuação nitrogenada, a cana iria produzir cerca de 44 toneladas por hectare. Bem mais razoável do que aqueles 80 do outro exemplo. Ok? Está saindo de onde esse nitrogênio? Matéria orgânica do solo. O solo forma. Alguma coisa de fixação biológica do nitrogênio. Alguma coisa de nitrogênio receptado fisicamente da atmosfera. Na ausência de nitrogênio no mercado, ele sai 44. E o B, 0,41. Ou seja, cada quilo de N na forma de ureia aumenta a produtividade em 0,4 tonelada ou 400. Esses dados vieram de uma amostra, não foi? Como todos os nossos dados vêm de amostra. Se eu fosse lá e fizesse o experimento de novo, os resultados seriam iguais? Não, porque a amostra seria diferente. Então, seria diferente. Mas nós queremos falar sobre a amostra, não queremos falar sobre a população. Então, significa o quê? Se eu fizer outra regressão da mesma população, a regressão vai ser diferente, porque a amostra é diferente. Mas deveriam ser ambas representarem bem a população que foi. A gente calculou, ou eu calculei para ser mais exato, o A em 44, na minha amostra. Na amostra que eu usei para esses dados. Correto? Na população, vai variar de 41 a 47. Ou seja, considerando a variação do acaso, considerando o tamanho da amostra, com base na amostra que deu 44, ele calcula que 95% das vezes o A seria, na verdade, em algum lugar entre 41 e 47. E o B, que foi calculado em ponto 41, estaria, na verdade, entre ponto 39 e ponto 49. Você está na faixazinha estreita. O que acontece se eu fizer uma regressão com outro fertilizante e o meu B, outro fertilizante, foi 0,6? É provável que ele seja da mesma população que esse? Não. Por quê? Não é só porque é quase todo. É porque está fora da faixa
E aqui nós temos os gráficos. Os gráficos que o site apresentava. Não são gráficos que você poderia utilizar em artigos. Eles são gráficos de trabalho. Ou seja, gráficos que você vai usar para entender o comportamento dos dados, não para explicar o comportamento dos dados para outra pessoa. O gráfico maior tem observados por preditos. A reta seria se não houvesse variação do acaso. A reta são os valores preditos, calculados. E para cada um deles tem um valor estimado. Os pontos reais. Veja que os pontos todos estão mais ou menos perto da reta. Porque a variação do acaso foi pequena, o R foi muito bom, etc. O gráfico indica também, se você olhar o gráfico do meio de cima, tem um ponto ali que talvez fosse um outlier. Lembra que eu falei na aula passada que a faixa fora de menos 2 a mais 2 tem pouca chance de acontecer? Então tem um ponto ali que talvez seja meio questionável. Então, talvez a Alexa aprenda e vá eliminar aquele ponto e refazer a análise. Mas mesmo assim a regressão já está boa pra caramba. A distribuição está mais ou menos normal. Não está perfeita não, mas está perto o suficiente. Certo? E os outros gráficos têm pouco uso para ele. Não usa muito os gráficos. Normalmente eu só vejo o gráfico de outliers, o gráfico do meio de cima, e o gráfico da normalidade para ver se está uma cara, pelo menos não chama a atenção demais para o futuro normalidade. Gráficos de trabalho, não gráficos de apresentação. Os resíduos, distribuídos de uma forma homogênea, não tem nenhum ponto, não tem nenhum formato de curva que indique que uma reta não está explicando bem o que acontece. E a faixa de valores é que eu esperaria encontrar aquela banda que as outras